Hoje nós temos o principal motivo do acidente, o obstáculo que foi encontrado, que ocasionou aí o impacto e o acidente. Então, aí as circunstâncias em que isso for apresentado, acredito que a própria perícia a perícia que vai ser feita através do inquérito policial da Polícia de Caratinga que vão apontar. Doutora, a Polícia Civil, em dezembro, se eu não me engano, ela tinha apontado indícios um pouco diferentes. Tinha falado, através de testemunhas, que o avião estava um pouco fora da rota padrão ao pousar. Existe um plano de voo. Esse plano de voo, ele de fato, há uma retificação dele daquilo que havia no plano de voo, mas a decisão tomada pelo piloto, ela não é irregular. Tá? Então, dentro ainda da mudança que houve, não há uma irregularidade. Estava dentro das possibilidades dele fazer aquela alteração que foi feita. Doutor, esse resultado foi questionado pelos familiares durante a reunião? Existem vários apontamentos lá que são técnicos, tá? Então que nós não temos elementos para serem contraditados. E aí eu acredito que agora, na esfera judicial, é que as coisas realmente vão ser dadas essa oportunidade. A Polícia Civil da Polícia... Quais outros familiares? Existiam representantes de todos os passageiros e dos pilotos, então de todas as vítimas haviam representantes. O inquérito da Polícia Civil já foi concluído? Não. A Polícia Civil ela não concluiu ainda o inquérito. Houve recentemente um pedido de dilação do prazo por parte da Polícia Civil de Caratinga. Eu não sei te precisar ainda em que pé que está essa situação. Doutor, só para a gente deixar claro então, em relação aos cabos da CEMIG que teriam sido, né, o obstáculo dessa aeronave que pode ter causado esse acidente. A própria CEMIG já se posicionou dizendo que esses cabos estariam fora ali da rota e foi também a conclusão do CEMIPA nesse sentido. Não houve uma culpabilização, então nesse momento a gente não consegue culpar ninguém pelo acidente. A gente tem um fator externo que foi o preponderante para o acidente, que são obstáculos e são os cabos de energia. Se eles estão dentro de uma área ou não passível de ter essa identificação, é que agora nós vamos tratar isso na esfera judicial. Mas vocês recebem essa informação com tranquilidade ou vocês esperavam chegar aqui e ter tudo esclarecido assim? Não, a gente já sabe, o CENIPA ele não tem como condão fazer apontamentos, ele não vai apontar culpados, não vai apontar responsáveis, isso desde o primeiro momento já havia essa situação, essa indicação. A gente precisa agora aguardar, e aí eu peço, até faço um clamor, para que haja uma celeridade na entrega desse inquérito policial, porque assim, a partir daí é que nós vamos poder manifestar, a gente vai poder ter a oportunidade no processo de tratar desse assunto. Doutor... Na verdade, existe todo um regimento, um regulamento legal acerca disso, e essa situação vai ser tratada na proteção judicial. Mas então o senhor, como advogado da família, que vai questionar isso na ação judicial, é isso? E não a FAB? Nós temos agora uma conclusão de que não houve uma falha operacional da máquina. Nós temos uma conclusão de que, ainda que houve uma mudança naquela rota que foi pré-estabelecida, isso não demonstra um erro. Então agora nós vamos ter que identificar que, de fato, o que a gente já sabe que foi preponderante para o acidente, foi o obstáculo. Se esse obstáculo há ou não a obrigatoriedade de estar identificado. Doutor, quer dizer então que a altitude do avião estava certa? Sim, tudo dentro dos padrões. Doutor, só uma outra questão. Hoje a gente até divulgou uma notícia de que aquele jovem que foi responsável pela divulgação das fotos da Marília Mendonça pós-acidente se tornou réu no processo que apura esse caso. Qual que é o posicionamento da família? A família tem entrado com alguma ação? Está acompanhando, claro, de perto esse caso? Na verdade, isso é um outro ainda assunto que, mais uma vez, em volta de todas essas circunstâncias que a gente teve que lidar. De fato, assim como aquela pessoa que foi presa, outras pessoas também foram indiciadas pela prática criminosa de divulgação do material. Não é, que fique claro, aquela pessoa não foi a que foi a captadora das imagens.
Existe um inquérito hoje também para tratar uma portaria, na verdade, na Polícia Civil de Minas, que está tratando do vazamento desse conteúdo. E aí a gente precisa também de uma resposta acerca disso. Então, hoje nós temos situações que estão ainda sem resposta, que é quem fez, quem praticou o levantamento desse material dentro, tá, de uma esfera que havia uma segurança, porque é um inquérito até então sigiloso e que poucas pessoas tinham acesso a ele. E nessa altura, né, um ano já e 5 meses, se eu não me engano, 5, 6 meses do acidente, qual que é o sentimento da família em relação a essas investigações, tanto desse caso que eu falei agora do jovem, né, preso por conta das fotos, como em relação às investigações? Como é que está esse sentimento da família em relação a todo esse processo que está sendo enfrentado na justiça? É o que eu te falei, principalmente a dona Ruth, ela entende que nada acerca da tratativa desse assunto vai trazer a filha dela de volta. Então hoje nós temos aí um cenário onde uma mãe está sendo uma filha, o filho está sendo uma mãe, e que existem várias especulações aí acerca de situações paralelas. Não é interesse aqui da dona Ruth ter que apontar culpados acerca do acidente que aconteceu, mas até para que novas famílias não passem por isso que ela está passando, é que ela entende que tem que chegar no resultado final. Doutor, uma última pergunta, doutor. O senhor usou como causa preponderante. O senhor só poderia explicar o que está no relatório do CENIPA? Quais os termos que são usados específicos em relação a Robson Cunha, às e ele está torres? explicando o que o CENIPA trouxe aí nesse relatório final. Vamos ouvir um pouquinho aqui. É o que eu te falei, na verdade o CENIPA ele não aponta culpados, nem responsáveis. Ele aponta fatores que foram passíveis de retificações a partir de agora, para que situações como essa não voltem a acontecer. E uma dessas orientações do CENIPA a partir de então é que haja identificação naqueles cabos. Então, a partir desse evento que aconteceu com a Marília e tudo demais, do acidente, eles entendem como uma orientação para que a CEMIG faça a identificação daqueles cabos. Doutor, a gente está ao vivo aqui no Datenas, pedi só para o senhor repetir, o relatório não indica culpados, mas fala sobre o cabo, né, que a aeronave acabou atingindo da CEMIG ali. Não necessariamente. Ele fala de todos os elementos que foram, que incorreram para o acidente. E é óbvio que um dos eventos são os cabos. O que ficou claro é que a aeronave ela não teve nenhuma falha, tá? Nenhuma falha mecânica. As opções e as decisões tomadas pelo piloto na ocasião, elas não foram tidas como irregulares, ainda que tenha mudado um plano de voo, tudo. Estava dentro daquilo que é de possibilidade do piloto. E então a gente vai agora para a questão do obstáculo. Então o obstáculo hoje, ele se mostra como preponderante para o acidente. E a gente tem que entender se esse obstáculo deveria ou não ter sido identificado. A CEMIG deve ser notificada, mas não autuada, então, nesse processo? Aí eu não sei exatamente como que vai ser o desenrolar disso. A gente vai precisar agora de um processo, a partir do que eu falei, o inquérito policial ele é fundamental para aí sim a gente ter um apontamento de um determinado responsável pelo acidente. Podia só esclarecer para a gente de novo como que a família recebe essas informações? A mãe da Marília Mendonça não estava atrás de culpados também, o senhor disse, e esse resultado serve até para que não aconteça com outras pessoas, não é isso? Exato. A intenção da dona Ruth e dos familiares não é apontar culpados. A gente não está aqui na caça às bruxas, até porque a posição dela sempre foi clara. Nada disso aqui vai trazer a filha, a mãe do Léo de volta. Então, o objetivo dela, o objetivo de todos, na verdade, é que situações como o que aconteceu com a filha dela sejam evitadas, para que nenhuma família mais passe pela dor e pela perda que eles passaram. Queria que o senhor falasse, repetisse para a gente, ao vivo agora no Cidade Alerta, doutor, como que a dona Ruth está, como que ela recebeu essa notícia? A dona Ruth, inclusive, ela acabou de mandar aqui uma mensagem perguntando se já havia acabado. É o que eu acabei de falar. A dona Ruth, o interesse maior não é em apontar culpados. O interesse dela é, de fato, que... E aí vem uma questão. Como até hoje, essas linhas de transmissões não estão identificadas. Ou seja, pode ser novamente um possível obstáculo para um outro acidente. Então, é preponderante que exista agora aí ações do poder público para se evitar novas situações como essa que aconteceram, essa fatalidade.
Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado, pessoal. Até mais.